Fala pessoal, eu sou o professor Rodolfo de Química e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças de estado físico. Se você tiver interesse nesse tema, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativa o sininho para receber novas notificações e vamos para a aula. Mudanças de estado físico. Estados físicos da matéria. Antes da gente iniciar efetivamente, a gente precisa compreender o que significa ser sólido, líquido e gasoso, tá? Isso está associado ao estado de agregação das moléculas. O estado sólido, ele é um estado onde a agregação ela é muito alta, com baixa energia cinética. Então a energia de movimento das moléculas ela é baixa. A gente fala que o sólido ele tem forma, tá? E tem volume definido por conta disso. Já o líquido, conforme esse sólido, essas moléculas elas vão ganhando energia, absorvendo energia, o movimento cinético, a energia cinética delas aumenta e ela tem uma tendência de ficar mais longe, ela vai se distanciando, tá? Então a agregação ela diminui. E aí a gente costuma falar que o líquido ele tem forma indefinida, a forma dele é variável, mas o volume é definido. Já o estado gasoso vai ganhar mais energia ainda, a energia cinética é maior e o estado ele começa a ficar caótico, ele não tem forma, não tem orientação, é totalmente desordenado, tá? Então, as mudanças de estado físico, de um modo geral, ela está associada à agregação. É importante a gente compreender o nome de cada transformação, tá? Quando ele vem do sólido para o líquido, é chamado de fusão, tá? Do líquido para o gasoso, vaporização. E dentro de vaporização é importante a gente entender que nós temos três tipos de vaporização que estão associados à quantidade de energia envolvida. Evaporação, que é um processo lento, natural, o ambiente consegue te fornecer essa energia e as moléculas elas vão mudando de estado físico em temperaturas diferentes. Ebulição. A ebulição ela já é um processo rápido. Tá? A maioria das moléculas mudam de estado físico numa mesma temperatura. O ambiente não tem energia suficiente para isso. Você precisa auxiliar nesse ponto, como quando você coloca uma água para ferver, por exemplo, no fogão da sua casa. Tá? E a calefação, que já é um processo instantâneo. Imagina uma frigideira quente onde pinga uma gotícula de água. Né? Não dá tempo dela aquecer e ferver, ela muda para o estado gasoso quase que instantaneamente. Então, são os três tipos de vaporização. E a gente tem a mudança do sólido direto para o gasoso. A gente fala direto para o gasoso, mas na verdade a mudança do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, elas são tão próximas que a gente praticamente não vê o líquido. Tá? A gente considera como se a mudança ela fosse direta. Essa mudança ela é chamada de sublimação. Naftalina, por exemplo, é uma substância que sublima, ela passa do sólido para o gasoso. Todos esses processos do sentido sólido para o gasoso são processos endotérmicos, processos que precisam absorver calor para acontecer. Tá? Quando chega no estado gasoso é o estado de maior energia, então para retornar ele precisa ir perdendo essa energia para a energia cinética diminuir e o estado de agregação aumentar. Do gasoso para o líquido nós temos a liquefação ou condensação. De novo, dois nomes que são referentes à mudança gasoso-líquido, porém liquefação está associada a aumento de pressão e condensação está associada a diminuição de temperatura. Diminui-se a temperatura, aí ele passa do gasoso para o líquido através da condensação. Líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Tá? Então, por exemplo, o freezer da sua casa, você colocou a água lá na forminha de gelo, certo? E você colocou no freezer. O que o freezer ele vai fazer? Ele vai retirar a energia das moléculas de água. Então, a molécula de água começa a liberar energia e aí o estado de agregação ele aumenta. Então, a gente, nesse sentido, gasoso sólido, tá? A gente tem a mudança exotérmica. Esse processo ele é exotérmico. Ele precisa liberar energia para acontecer. A gente tem ainda a mudança do gasoso para o sólido, que é chamada sublimação, mas hoje algumas teorias trazem como sublimação para a gente entender o processo contrário. Em algumas situações ele trata pura e simplesmente como sublimação e o contexto mostra para a gente se está ganhando energia ou se está perdendo energia. Tá? Então essas são as mudanças de estado físico. Dentro desses intermediários, aqui na fusão a gente tem o chamado ponto de fusão. Entre o líquido e o gasoso a gente tem o ponto de ebulição, que por sinal
os pontos eles são iguais, o que acontece no sentido contrário, com nomes diferentes. O ponto de ebulição é o mesmo ponto de condensação. O ponto de fusão é o mesmo ponto de solidificação. Então a água, ela entra em fusão a 0 graus, ou seja, ela vem do sólido para o líquido a 0 graus. Só que ela também congela a 0 graus. Então só muda o sentido. Então você tem ponto de fusão, sólido, líquido, 0 graus. Ponto de solidificação, líquido, sólido, 0 graus. Isso acontece também aqui na ebulição, tá? Lá no processo de vaporização. Aqui nós temos alguns gráficos para a gente interpretar algumas coisas que são diferentes, vamos falar assim. O gráfico mais comum para a gente, ele está associado ao aquecimento. A gente sempre vê a frequência com que a gente estuda gráficos de aquecimento é muito grande. Então, o que é um gráfico de aquecimento? É um gráfico que ele é crescente. Aqui os nossos eixos eles estão trabalhando temperatura e tempo. Então, o que a gente observa? Que o tempo aumenta, a temperatura também aumenta. Então, conforme o tempo passa, a temperatura vai aumentando, eu estou aquecendo. Tá? Então, nós temos sólido, mudança do sólido para o líquido, que é a temperatura de fusão, líquido, mudança do líquido para o gasoso, temperatura de ebulição, gasoso. Aqui embaixo nós temos um gráfico de resfriamento. Tá? O que a gente tem? Um gráfico decrescente. Esse gráfico decrescente mostra que com o decorrer do tempo, a temperatura ela vai diminuindo. Então a gente tem gasoso para o líquido, líquido para o sólido. A temperatura mudou. Temperatura de condensação, temperatura de solidificação. Mudou em que sentido? Tá? Só na nomenclatura. Tá? Como eu expliquei, o ponto de fusão e de solidificação, por exemplo, da água é 0 graus. E o de ebulição? Ponto de ebulição da água é 100 graus, mas o de condensação também muda somente o sentido. Então os gráficos eles têm o mesmo comportamento em termos de transformação, ele só inverte. Um é crescente, o outro é decrescente. E aqui a gente já tem um diagrama de fases mais completo, tá? É um diagrama onde a gente está trabalhando pressão por temperatura. E nesse gráfico a gente tem muita informação. Por quê? Porque quando a gente representa o gráfico dessa forma, a pressão ela é constante. Normalmente a gente representa isso numa pressão de 1 atm. Tá? Aqui não, aqui você já tem várias combinações de pressão e de temperatura. Esse gráfico fornece todas as informações que esse gráfico mais comum fornece, só que ele tem um pouco mais. Tá? Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem as curvas, nessa região nós temos o sólido, aqui embaixo o vapor e aqui no cálice que a gente fala, a gente tem o líquido. Tá? Observa aqui, ó, pressão de 1 atm, que é o que a gente está acostumado. Esse gráfico, por exemplo, é um gráfico da água. A gente tem a temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Temperatura de fusão acontecendo a 0 graus, ebulição acontecendo a 100 graus, certo? Só que a gente tem outras combinações. Então você pode ter impressões diferentes, temperaturas de fusão e de ebulição diferentes. O que esse gráfico traz, assim, de 2 pontos que podem acontecer de serem cobrados aí no meio do processo, é esse cara, que é o P3, a gente chama isso de ponto triplo. É esse pontinho onde ele combina, numa combinação de pressão e de temperatura, você coexiste a substância nos 3 estados físicos. Então aqui a gente encontra, por exemplo, a água no estado sólido, líquido e vapor. E aqui a gente tem o PC, que é chamado de ponto crítico. Esse ponto crítico, ele é um ponto onde a densidade do líquido e do gás e do vapor, elas são iguais e a gente não consegue mais identificar quem é quem. Você já não consegue mais diferenciar o líquido do vapor. A partir daí a gente tem fluido supercrítico. Então são detalhes que já são um pouquinho além da informação que a gente precisa. Dentro do gás aqui, tá? O pessoal pergunta muito o que é o gás, o que é o vapor, né? Só para a gente tentar ser um pouco mais didático. Vapor é como se fosse a parte gasosa com uma certa umidade. Imagina que você está evaporando a água está sendo aquecida, você tem aquele vapor de água, mas ele ainda carrega um pouco de umidade. O gás é como se ele fosse superaquecido. Já aqueceu o suficiente para não voltar mais.
basicamente o que a gente tem? No gás, você não consegue retornar ele para o estado líquido por alteração de pressão. Você só consegue mudar ele por alteração de temperatura, tá? Então, ele é um gráfico que ele traz as mesmas informações. Ó, nessa região, mudança do sólido para o líquido, fusão, ou no sentido contrário, solidificação. Nessa região aqui, mudança do líquido para o vapor, condensação ou vaporização. E aqui, na linha verde, a mudança do sólido para o vapor, sublimação nos dois sentidos. Beleza? É isso aí. Se você tiver interesse em outros temas, fica com a gente e deixa lá seu comentário. Até mais, até a próxima aula.